Fala galera, tudo bem com você? O tema de hoje, reflexão total. Vamos lá. Quando nós estamos falando aí sobre o fenômeno da reflexão total, nós, é claro, vamos levar em consideração a lei da reflexão, mas esse fenômeno vai ocorrer especialmente por causa da refração. Veja bem, você deve lembrar que toda vez que ocorre refração, uma parte da luz reflete. E o princípio básico é que quando a luz vai indo de um meio menos refringente para outro meio mais refringente, o que vai acontecer é que a luz vai se aproximar da reta normal, certo? Então, no caso aqui, ó, o meio A pode ser o ar e o meio B pode ser a água. O índice de refração do ar é menor do que o índice de refração da água. Quando a incidência é a 0 grau, ocorre a refração, mas não há desvio da luz. Se eu vou aumentando o valor do ângulo de incidência, que é o ângulo medido entre a reta normal e o raio incidente, eu percebo que o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal, ele vai ser menor do que o ângulo de incidência. Então, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Mas à medida que nós vamos aumentando o valor desse ângulo de incidência, ele vai chegar até um valor máximo de 90 graus. Por quê? Se o ângulo de incidência for maior do que 90, o que acontece é que a luz vai passar para o meio mais, que seria a água no nosso exemplo, e aí inverter a situação. Observe que, quando a incidência ela ocorre a 90 graus, o efeito percebido é que o ângulo de refração ele vai para um ângulo limite. Eu não consigo ter um ângulo maior do que o ângulo limite quando a incidência é rasante, a incidência é 90 graus. O que aconteceria se invertesse a situação, se a luz estivesse indo do meio mais para o meio... Então a gente observa aqui, nessa situação, algo parecido. Agora inverteu, né? A luz está indo da água para o ar. A água tem índice de refração maior do que o do ar. De novo, quando a incidência é a 0 grau, ocorre a refração, mas a luz não sofre desvio. Já à medida que eu vou aumentando o valor desse ângulo, o que vai acontecendo? Vai acontecer que o ângulo de refração ele vai ficando maior do que o ângulo de incidência. Percebe? Se eu aumentar mais ainda o valor do ângulo de incidência, ele vai aumentar mais ainda o valor do ângulo de refração. Mas tem um detalhe. Quando o ângulo de incidência for igual ao ângulo que a gente chama de ângulo limite, a refração ela vai ser rasante. Então, se o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite, ocorre a refração, mas ela é a 90 graus e por isso dizemos que ela é rasante. Ela é bem na direção paralela à superfície de separação entre os meios. O que vai acontecer então se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite? Não vai haver refração e toda a luz reflete, com o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Tá certo? Esse daí é o fenômeno da reflexão total. A figura que está atrás aqui, como plano de fundo, ela indica uma aplicação importante que são as fibras óticas, né? Então, essa fotografia que você percebe aí é o exemplo de fibra ótica. Você pode perceber que as extremidades elas são bem mais iluminadas do que o corpo da fibra, né? Isso é uma característica do material e o objetivo de se criarem as fibras óticas que é realmente fazer com que ocorram inúmeras reflexões e reflexão total para você manter a qualidade e a intensidade do sinal, e a gente consegue perceber mesmo que o brilho fica mais intenso na extremidade. Então vamos às regras. As condições para que ocorra a reflexão total vão ser as seguintes. A luz deve passar de um meio de maior índice de refração para um de menor, não necessariamente água e ar, mas obrigatoriamente a luz tem que ir do meio mais refringente para o meio menos refringente. E a segunda condição é que o ângulo de incidência ele deve ser maior do que o ângulo limite. Aí nós vamos conseguir ter a reflexão total. Então você percebe aqui, olha, que a luz ela está incidindo em ângulos cada vez maiores, e quando o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, nós vamos ter o fenômeno da reflexão total. Como é que nós fazemos para determinar o valor desse ângulo limite? Então, assim, ó, o seno do ângulo limite ele vai ser igual ao índice de refração
menor, que é para onde a luz está passando, dividido pelo índice de refração maior, que é de onde a luz vem vindo. Essa expressão aqui, você vai conseguir obter ela a partir da lei de Snell-Descartes, que já foi discutida em outro momento. Muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato.